Bom, gente, boa tarde então, boa tarde para todos. Agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo aqui ao nosso evento, ao nosso Innovation Summit. Em especial, claro, essa sessão que junto com o Anderson a gente vai conduzir, bater um papo com vocês sobre Edge Computing no segmento industrial. Vocês estão escutando? Sim. Acho que ela estava no canal errado. Agora sim? Perfeito. Só para confirmar. Só para quem não Escuta. estiver escutando, é o canal 8, tá, gente? Canal 8. Desculpa, Guilherme, por favor. Imagina. Meu nome é Guilherme, tá? Eu trabalho na Schneider faz praticamente 10 anos. E junto com o Anderson, que eu vou deixar se apresentar também, a gente vai estar batendo esse papo aí com vocês de mais ou menos 30 minutos. Bom, boa tarde a todos. É uma honra gigantesca tê-los conosco. Passando esses 2 dias, a gente sabe o quanto é difícil sair das atividades normais da semana, do mês, para vir aqui, mas na verdade acho que é um momento importante para a gente trocar conhecimentos, para vocês conhecerem mais do que a Schneider faz. Nós fazemos muitas coisas e a verdade é que às vezes os parceiros passam uma vida inteira com a gente e acabam não conhecendo exatamente o que a gente faz. Meu nome é Anderson, como o Guilherme já disse, eu sou responsável por marketing estratégico para o segmento de Security Power, que logo vocês vão saber exatamente o que a gente está falando. Mais uma vez, queria agradecer pela presença nessa apresentação. E acho que a primeira pergunta que está todo mundo fazendo, né, Guilherme? O que é Edge Computing? Onde a gente vai chegar com isso, né? Eu até estava esperando o início da sessão e algumas pessoas passavam pela porta. Mas eles vão falar de Edge? Por que está passando um vídeo de UPS ali? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Principalmente, né? O que tem a ver isso com o meu negócio, né? Exatamente. Como então, que vai agregar valor, vai fazer eu vender mais, é legal, ou vai ser mais produtivo, exatamente. Né? Então acho que é legal a gente começar a desmistificar alguns pontos aqui e trazer o que é Edge e de que maneira nós da Schneider podemos auxiliar nesses desafios que a gente imagina que vocês estejam enfrentando no mercado de trabalho de vocês, nos segmentos que vocês atuam. Vamos lá, Anderson, começando. Nossa. Gente, esse primeiro slide aqui, acho que vocês já viram muito ele, inclusive hoje já na apresentação, falando um pouquinho sobre as revoluções tecnológicas, as revoluções que a indústria vem enfrentando aí ao longo dos últimos anos, dos últimos séculos, né? A gente não quer focar muito nisso aqui. Eu acho que o grande ponto que a gente pensou desse slide aqui é que toda a transformação digital, toda a transformação que acontece na indústria, nas construções de uma maneira gerais, elas sempre impactam coisas em paralelo, né? Então, todo e qualquer desenvolvimento tecnológico, ele acaba impulsionando uma série de outras coisas que precisam acompanhar esse desenvolvimento tecnológico para poder fazer com que as coisas fluam como se espera dessa tecnologia. E assim, eu acho que esse slide aqui vocês já devem ter visto umas 100 vezes de várias formas distintas, né? Mas a verdade é que cada era dessa teve o seu começo, meio e fim distintos, né? Mas nós chegamos num momento de inteligência artificial e de dados especificamente, né, Guilherme, que ele é muito mais amplo, ele é muito mais profundo e ele tem uma influência muito maior na nossa vida como um todo, né? A gente fala de indústria, mas é muito mais como as pessoas têm a experiência dos negócios especificamente. Sim. E não só numa forma produtiva ou qualquer outra coisa no sentido, né? E a gente evoluindo um pouquinho nessa análise, nesse estudo, a gente chega a uma definição um pouco mais detalhada do que é a indústria 4.0, né? E, de novo, sem focar muito aqui no que é essa indústria 4.0, né? Saindo um pouco de tudo isso que a gente vem falando tanto de indústria 4.0, a gente optou por trazer aqui algumas das tendências que a gente vem enxergando na indústria, né? E falando de uma maneira geral, né, quais que são essas tecnologias que a gente vem enxergando na indústria? Por exemplo, realidade aumentada, inclusive vocês têm essa experiência aqui em alguns dos nossos estantes.
a gente tem a questão da inteligência artificial, a gente tem questão de robôs, a gente tem análise de vídeo, então sensores de visão já são uma realidade na indústria, né, no controle de qualidade. E eu acho que, Anderson, o grande ponto dessas tecnologias é mostrar para todos um ponto que me parece muito comum, uma certa convergência que a gente vem enxergando, né? Todas essas tecnologias, Anderson, o que elas dependem? O que você percebe? O que você tem para dizer aí? Assim, basicamente, o que eu diria assim, tudo isso, na verdade, nos traz um conglomerado de informação, né? Exatamente. Eu sei assim que é meio manjado falar que dados, informação virou o novo petróleo, mas é uma realidade. Então, por exemplo, você imagina se nós pudéssemos ver esse evento aqui de um modo virtual, por exemplo, né? Você imagina o tanto de dados e de informação que está gerando aqui, de negócios e etc. Então, todas essas informações, elas têm uma necessidade de um processamento e um tratamento diferenciado. Porque se a gente fosse olhar, assim, em termos competitivos, por exemplo, nosso produto pode ser bom, o produto do concorrente também pode ser bom, mas a maneira como a gente traz a experiência do cliente, ela pode ser distinta, mesmo com produtos semelhantes. Então a ideia de quando a gente trabalha com inteligência artificial, por exemplo, ou todo esse conglomerado de dados, é prover ao cliente, no final, mais competitividade. Exatamente. E principalmente uma melhor experiência. Porque quando o cliente vive uma melhor experiência, ele entende, sai do ponto de vista de custo e passa pelo ponto de vista de valor do que a gente oferece, né, Guilherme? Exatamente, eu acho que um resumo de que o Anderson trouxe é que cada vez mais essa questão dos dados do IT, ele invade o que é tecnologia de operação, né? Então ele invade o chão de fábrica, ele invade processos logísticos e cada vez mais a gente vai ter que operar em conjunto ao mesmo tempo tudo que é inteligência, tudo que é tecnologia operacional com o que é também tecnologia da informação, né? Acho que não fica claro aqui com essas novas tecnologias emergentes de que TI e OT passam a caminhar juntos. Eu acho que principalmente é isso, né? Antes tinha muito separado o que é um processo produtivo, de TI, de CPD e etc. Mas a verdade é que agora tudo é englobado de uma maneira só, né? E antes não se via a tecnologia como uma ferramenta tão estratégica na competitividade das empresas, como se vê hoje, né? E eu fico olhando para vocês assim, né? E eu fico tentando imaginar de quais segmentos vocês são, né? Então pode ser são parceiros, são clientes finais. Eu fico pensando assim, acho que eles estão pensando onde que eles querem chegar com isso, né? Então pode continuar com essa informação que a gente vai explicando ao longo do... Vamos chegando, é uma evolução, uma jornada, uma caminhada, tá, gente? E dando mais um passinho, né? A gente tenta exemplificar isso de maneira um pouco mais clara, um pouquinho mais em imagens, né? Não sei, Anderson, quer comentar? Principalmente e aí a gente começa a falar do quanto que vai ser investido, na verdade, que não é nem gasto, mas investido em inteligência artificial pelas empresas, né? E a gente começa a caminhar então para essa união de OT para IT e a primeira coisa que a gente pensa como esses dados são processados, na verdade, né, Guilherme? Então a dúvida é como que esses dados são processados, como que você trata isso, será que você manda agora para aquele antigo CPD, o que você faz para você evoluir, para você tomar decisões estratégicas? Porque na verdade o dado, sem você ter essa informação mais trabalhada... Sem você tratar, sem você lidar com esses dados, eles são simplesmente dados, isso, eles não trazem nenhum retorno competitivo para a companhia. Claro. E aí, gente, acho que vem aqui alguns números, né, que são bastante interessantes. E a ideia foi, trazendo esses números aqui para vocês, para realmente mostrar que existe uma tendência do que é edge, do que de tudo que é dados num meio de operação, num meio de chão de fábrica, né? E são dados de alguns institutos sérios, de renome, né? Que nos trazem uma tendência muito grande em relação à geração de dados, onde esses dados vão ser gerados, né? E também ao que as empresas vão enfrentar e como desafios, né? Que a gente demanda de uma falta de padronização, os gastos das empresas também com tecnologia, inteligência artificial, machine learning. Então, de fato, é algo que é uma tendência de mercado, né? E nós aqui, enquanto Schneider, enquanto
um evento que estamos trazendo no sentido de inovação, eu acho que faz total sentido a gente abordar um pouco desse tema, né? Eu acho que é essa a nossa ideia. Eu acho que um dos nossos compromissos, na verdade, é também suportar os clientes na sua jornada de digitalização. Então a gente sabe que os processos estão cada vez mais digitalizados, na verdade, e como empresa a gente olha de ponta a ponta, então a gente está olhando sustentabilidade, está olhando toda a parte de serviços, o que a gente pode ajudar vocês com o software, e principalmente agora a gente está falando de processamento de dados, porque as empresas hoje elas sabem que precisam, algumas trabalham, só que ainda não sabem exatamente como tirar vantagens competitivas disso. Exatamente. E aí que a gente vem com essa mensagem hoje, né, pessoal? Então, acho que até o momento, fazendo um repasso aí do que falamos até agora, Anderson e eu, é uma nova realidade industrial, né? Diversas novas tecnologias surgindo, em que boa parte dessas tecnologias emergentes, elas demandam de dados, né? Elas obtêm dados, elas trabalham em cima de dados. E ao você trabalhar em cima de dados, é fundamental que você trate esses dados, que você faça um tratamento desses dados para que isso efetivamente se torne uma vantagem competitiva, né? Até o momento aqui, eu acho que o que a gente queria deixar claro para vocês é essa convergência entre o mundo da operação, né, que tá ali no dia a dia, vamos dizer assim, no chão de fábrica, entre aspas, né, com o mundo da tecnologia da informação, né? Eu acho que até o momento, era o grande recado que a gente gostaria de trazer para vocês e mostrar que essas coisas vêm caminhando para um mesmo sentido. Só que aí, quando isso caminha para um mesmo sentido, para um mesmo lugar comum, né, surgem-se alguns desafios, né? Anderson, você que conhece um pouco mais aí do mercado de TI, um pouco mais experiente no mercado de TI, conta pra gente aí como que é normalmente uma sala de data center. Esse na verdade é o ponto, né? Porque, então, a gente já sabe que precisa dos dados, sabe que precisa do processamento deles, mas na verdade é que, até pela velocidade do nosso crescimento, a gente ainda não tem dimensão de onde vai chegar e começa a fazer as coisas de forma não planejada. Então, a gente tem um servidor aqui que processa alguma coisa, tem outro servidor ali, mas o que acontece é que isso começa a se empilhar de uma maneira que não nos torna efetivamente eficientes da maneira como a gente quer. E nós temos soluções que a gente vai falar mais para frente, das quais possibilitam essa organização, tanto para uma empresa, um cliente final que está ainda se desenvolvendo, ao mesmo tempo como um revendedor, ou um parceiro, um integrador, que pode oferecer uma solução a mais para os clientes, né? E aí a gente chega onde a gente queria chegar, né? Porque a gente vai falar de Edge Computing, que nada mais é do que processamento de borda. Processamento de borda é coletar todas essas informações e você ter um processamento rápido perto da onde esses dados... De onde os dados são gerados, né? E aí eu vou contar uma historinha rápida para vocês, né? Não vou contar quem é a grande rede de fast food, porque eu não tenho disclosure para falar da rede de fast food, mas vocês podem imaginar quem é uma grande rede de fast food no mundo e no Brasil, né? Há alguns anos atrás, nos procuraram porque eles estavam passando por um processo de digitalização de toda a empresa, onde eles queriam trabalhar justamente com o dado mais próximo dos restaurantes e do cliente final. Então, a gente trabalhou num processo onde a gente participou de todo esse processo de Edge Computing, esse processamento distribuído ao longo do Brasil, e nós ajudamos eles com mais ou menos 1.200 lojas. Foi um processo que demorou, 3 anos mais ou menos, onde hoje eles estão num estágio muito avançado, né? E resumo de tudo isso. Hoje, quando você, por exemplo, entra num drive-thru de uma empresa como essa, a rapidez, a velocidade, a qualidade e a organização do atendimento é incomparável quando você vai no concorrente mais próximo que eles têm.
Então, esse planejamento é o que dá diferencial na empresa. Às vezes o hambúrguer pode ser um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas o ponto é, você coloca valor. Talvez até o hambúrguer da concorrência seja até um pouquinho melhor, mas como você vai ser atendido mais rápido... Experiência do cliente. A tua experiência ela é muito melhor, você prefere ir no restaurante que você vai ser atendido de uma maneira mais satisfatória, né? E aí, só para explicar um pouco então, tá bom, beleza. O que é, então, de fato, Edge Computing? Explicando rapidamente, Edge Computing, antes a gente tinha lá os data centers, que eram CPDs, que processavam toda a informação. Toda empresa tinha um CPD e etc. Né? Até que as empresas entenderam o seguinte, bom, ter toda essa quantidade de equipamentos não é exatamente o que meu core business. Então o que eu vou fazer? Todo mundo está mandando as coisas para a nuvem? Vamos mandar todas as informações para a nuvem. Ok. Mas isso gerou, na verdade, uma grande latência, porque você tinha todo o processamento e esse tempo de quando você aperta Enter e a resposta vir, ela tinha alguns milissegundos que atrapalhavam as empresas quando a gente pensa em um faturamento que são milhares de notas, ou um faturamento muito rápido, ou uma linha de produção. Até fazendo uma observação, Anderson, eu acho que esse exemplo é muito legal, mas todos os exemplos que demandam interatividade com o usuário. Sempre, isso. Né? Então sempre eu acho que... E com a linha de produção especificamente também, né? E no final, com isso especificamente, decidiram o seguinte, bom, então nem céu, nem terra, vamos ter um pedaço do processamento mais próximo do cliente. Esse pedaço, que é na verdade um hack, que todos vocês, se vocês não ainda visitaram o nosso stand, estão convidados a visitar, tem um micro data center, que é a mesma coisa que um data center grande, mas especificamente em um hack só, onde ele tem a infraestrutura para que você faça todo o processamento de dados dentro dele. Né? Exatamente. Um exemplo interessante, todos vocês aqui têm um Edge Compute na palma da mão de vocês. Por quê? Vocês têm hoje você não precisa ter uma memória muito grande no seu celular, porque você pode guardar todos os seus dados na nuvem, certo? Então, quando você tem os dados na nuvem, você tem uma pequena imagem disso e quando você aperta nele, ele rapidinho baixa. Se você não tivesse nada no teu celular, tivesse que baixar 100% da nuvem, o teu tempo de latência seria, obviamente, muito maior. Como você tem um pedacinho disso lá, o que acontece é que você tem uma agilidade muito mais rápida para você baixar o teu dado. Autonomia. Então, basicamente, isso é Edge Computing. E aí, Guilherme, onde nós entramos especificamente para ajudar nossos clientes, nossos parceiros? Então, então o Anderson trouxe o que é Edge, né? E aí eu só queria, antes da gente entrar, talvez aonde a Schneider de fato auxilia nessa jornada, eu acho que o Anderson trouxe um exemplo bacana, que é o exemplo do celular, né? Mas só para a gente tentar trazer isso um pouquinho mais para a realidade da indústria, e aí sim eu entro onde a Schneider pode auxiliar nisso, né? Falou do celular, é um exemplo muito bacana. A gente falou também dos restaurantes de fast food, sem citar o nome. Mas pensando na indústria, a gente pega uma indústria de alimentos e bebidas, né? Então, uma máquina aqui, por exemplo, é uma linha de engarrafamento. Tá? Essa linha de engarrafamento, uma média de 20 garrafas por segundo. Aonde que o Edge Computing poderia entrar nisso? E aí, gente, eu só trago aqui algumas das possibilidades, tá? Mas a gente entraria nisso a partir da cadeia de suplementos, tá? Então, tudo que é matéria-prima, a gente já poderia, localmente, junto com a máquina, entender quais são as matérias-primas que faltarão, que faltarão em breve, coisas nesse sentido, para já emitir uma ordem de compra, para já emitir um pedido de compra e ganhar com agilidade de tempo. Mas acho que aqui um grande ponto, e é uma aplicação que me chama mais a atenção, diz respeito ao controle de qualidade, né? Então você ter toda a base de dados das matérias-primas que geraram os produtos finais, no sentido de você, próximo à máquina, conseguir identificar se você teve uma alteração de 2 graus Celsius determinado lácteo que venha produzir um iogurte, por exemplo, que isso venha afetar a produção final e que você tenha que pedir um recall, por exemplo. Então, trazendo isso mais para um ambiente, eu acho que no dia a dia o Edge está cada vez mais claro, mas só tentando trazer para essa realidade industrial, né? É você lidar com as informações que a máquina está te demandando e está te trazendo naquele determinado momento. E o cliente, na verdade, ele precisa disso.
né? Ele Precisa. às vezes ele não sabe aquilo que ele não sabe exatamente, né? Então a nossa missão como empresa é mostrar para o cliente até onde ele pode chegar, suportá-lo no seu processo, obviamente, de crescimento. Então esse exemplo, principalmente de processamento de borda, eu acredito que ele serve para qualquer tipo de indústria, né? Então a gente está falando tanto de alimentos e bebidas, mineração, então todo o segmento, independente de onde vocês estejam, ou se vocês são exatamente um cliente final ou um parceiro, eu acredito que isso pode suportar, principalmente no processo de digitalização do cliente, né? E antes de evoluir aqui, eu acho que essas possibilidades aqui, Anderson, elas vão de encontro à competitividade, tá, gente? Então, todas essas possibilidades do Industrial Edge é tecnológico, é uma nova tecnologia, é legal trabalhar com novas tecnologias, mas o ponto é competitividade para a sua empresa e para que ela seja cada vez mais competitiva perante os concorrentes, né? E aí, respondendo a sua pergunta, Anderson, é aí que a Schneider entra como um facilitador da jornada do Edge Computing, tá? Anderson, o que é uma solução de Edge Computing completa? O que você me diria? Bem, então, assim, é difícil até dizer assim, uma solução de Edge Computing. Sim. Mas o principal é que existe o processamento, né? Então, às vezes, o cliente ele se preocupa com a parte principal, eu vou processar, então qual o servidor, a parte de informática, junto com a parte de planta industrial, decidem como que vão fazer. É muito fácil, a gente vê isso nos hacks, já na indústria, etc. Mas acabam não se preocupando com a infraestrutura básica, na verdade. Né? Então, o que é infraestrutura básica? Onde você vai colocar o servidor? Qual é o tipo de proteção em termos de poeira? Temperatura ambiental, principalmente de acesso, porque a gente está falando de informação, que é um dos pontos principais. Algumas empresas, inclusive, têm muita preocupação de tramitar os seus dados pela rede, justamente por segurança de informação. E o que passa, na verdade, é que quando você tem o teu processamento local, você tem muito mais segurança para isso. Tanto uma segurança remota, que você tem menos acesso, mas até física com os nossos equipamentos, né, Guilherme? Então, dentro disso, a gente oferece uma grande faixa de soluções, desde pequeno porte até maior porte, onde pode ser colocado seus servidores, a parte de armazenamento, a parte de processamento, e aqui é onde a gente acredita que a gente pode agregar valor dentro do processo de transformação digital do cliente, né? Exatamente. E até agora eu vou puxar o gancho do colega que perguntou das UPS lá no início, né? Então é aqui que entra a questão da UPS, né? Então essa solução de Edge, ela demanda não só a questão de dados, tá, gente? Mas é necessário você prover uma solução completa para a sua aplicação, para o seu cliente. A gente precisa se preocupar com o fornecimento de potência de energia elétrica, e é aí que entra a UPS. A gente precisa se preocupar com o acesso e segurança. Se vocês forem depois até verificarem ali com a gente, no nosso stand, tem câmera para visualizar quem acessou o micro data center. A gente precisa de um ponto também muito importante, que é a questão do resfriamento, tá, gente? Então é necessário resfriar o servidor, resfriar essa estrutura de dados. Se a gente vai num data center hoje, a sala é totalmente resfriada. Isso aqui, a ideia é estar em um chão de fábrica, com poeira, com calor, muitas vezes com fornos trabalhando perto. Então, a questão do resfriamento é fundamental, é chave para isso. Eu acho que o grande ponto é isso, né? E acho que também para fechar, Anderson, falar da questão de software e serviço. Né? Geralmente porque às vezes então o cliente ele não se preocupa exatamente com isso, porque ele não consegue prever, na verdade, todos os desafios que ele vai encontrar. Então, um dos desafios é você gerenciar depois toda a manutenção disso. Como você mantém, por exemplo, uma planta com, 200 filiais, onde você tem uma solução de UPS, por exemplo. Com soluções como o nosso software de monitoramento, você consegue tomar decisões, inclusive antecipadas, evitando, por exemplo, queda de energia ou latência ou um possível problema com o equipamento, né? E essa ação preventiva, ela é muito menos custosa
do ponto de vista de reparo de equipamento, mas do ponto de vista também de suprimento de energia ininterrupta, do que você deixar o equipamento parar. Então, o objetivo com uma solução dessa é prover a infraestrutura, software e serviços acoplados numa solução só. Que, na verdade, é a nossa missão mostrar para os nossos parceiros. E nós gostaríamos que tornasse a missão dos parceiros mostrar as possibilidades para os clientes. Para os parceiros, a gente está agregando mais valor, porque nada melhor do que você poder mais uma solução, mais uma oportunidade. Para o cliente, né? E para o cliente é a continuidade do negócio, obviamente, de todos. Né? Exatamente. E aí, acho que a nossa mensagem era essa, né, Anderson? Mas assim, acima de tudo, isso é um convite para que vocês vão ao nosso stand e conhecer isso ao vivo, né? E aí a gente pode trazer isso também com uma demonstração de software, mostrar algumas características desse software e que vocês possam conhecer um pouco mais no detalhe disso, tá? E assim, um ponto interessante, né, Guilherme? Todos os clientes de vocês precisam disso. Isso é chave, é chave. Precisam disso. Talvez eles não sabem que eles precisam, mas eles precisam disso. Então, mas eu não conheço muito bem, não é meu negócio exatamente. São soluções simples de instalar. Com certeza o que os clientes fazem é muito mais complexo, obviamente, Sim. do que exatamente a parte de edge computing. Então é um convite para que vocês conheçam mais, perguntem. Tem bastante gente lá no stand para conhecer, para apresentar soluções. A gente vai estar à disposição e felizes por apresentar nossas soluções. É isso aí, gente. Obrigado pelo tempo de vocês e esperamos vocês no stand ali Data Center of the Future. Bom evento a todos. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau.